Eu vou pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, lá em Neemias, no capítulo 2. Eu vou pedir para os meninos projetar ali para a gente. A partir do versículo 11, nós vamos até o versículo 20. Eu vou pedir para você, por favor, não se movimentar durante este momento. Tá? Eu creio que você consegue ficar aí firme pelo menos umas 3 horas até o culto acabar. Esse silêncio pode dizer muita coisa. Esse silêncio pode dizer uma discordância total ou uma total concordância. Então eu posso interpretar da maneira que eu quero, né? Então eu vou entender que vocês estão muito dispostos a ficar aqui 3 horas ouvindo a palavra de Deus. Diga assim comigo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Eu espero que nós não estejamos aqui mais, que o Senhor se o Senhor não nos arrebatar, se nós não fizermos parte do arrebatamento da igreja, mas eu espero que nós não estejamos aqui, porque vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Apocalipse diz que as pessoas vão correr desesperadamente para as igrejas e não vai ter mais igreja. Então por isso o salmista diz: mais vale um dia nos teus átrios. Se você realmente de fato compreendesse a importância do que o salmista está dizendo, você tinha celebrado tanto quando eu disse assim, daqui umas 3 horas. Porque na presença de Deus, querido, se você não se habituar a este tempo aqui, você não vai conseguir viver a eternidade na presença dele. Porque isso aqui é insignificante, porque a Bíblia diz: para onde nós estamos indo é para estar com ele pela eternidade, para sempre. Diga amém. Cheguei a Jerusalém, versículo 11, e estive ali 3 dias, diga comigo, 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para que eu vá fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém. Diga comigo: estavam assolados. Diga comigo: as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14: passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. 16: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, 17: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio, ou deixemos de ser vergonha. Opróbrio quer dizer vergonha. 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga comigo: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga de novo: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Versículo 19: porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando os souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Diga comigo: quando os inimigos souberam, zombaram e desprezaram. E disseram: o que é isso que vocês fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tens
parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vou repetir, versículo 20. Então Neemias se levantou e respondeu àqueles que zombavam, e respondeu àqueles que desprezavam, dizendo: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos e edificaremos, mas vós não terão parte, nem direito e nem memorial aqui em Jerusalém. Amém? Glória a Deus por essa palavra, amém? Diga comigo: famílias restauradas, famílias transformadas. Diga comigo: a restauração é possível. Feche seus olhos onde você está. Pai Santo, nós te louvamos por este dia tão especial. Somos tão gratos, Senhor, porque nós estamos aqui compartilhando a tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que nós já vivemos neste lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e nela não há sombra de variação. Ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. O meu anseio, Senhor, é que esta palavra seja rema na vida de cada família aqui representada e na vida das famílias que neste momento estão nos acompanhando pela rede social. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, que não sejam palavras meramente humanas, mas que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim e me capacite, Senhor, para que tudo aquilo que eu declarar aqui, Senhor, venha do teu trono e não da minha boca, não simplesmente do meu intelecto, não da minha capacidade, porque eu não posso fazer nada se não for através da tua unção, Espírito Santo. Usa-me segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Restauração da família. É possível? Sim, é possível. E eu quero aqui nesta noite, rapidamente, nossa noite hoje nós vamos assentar à mesa, vamos participar da mesa, mas eu preciso ser breve, as crianças vão se apresentar aqui também, então eu vou tentar falar tudo o que eu preciso aqui em 20 minutos, acho muito difícil, mas vamos tentar. Pergunta: alguém aqui, em alguma ocasião, já fez alguma reforma na sua casa? Quem já reformou sua casa? Eu já reformei. Meu Deus do céu. Quem já ouviu aquela frase assim: é melhor construir fazer novo do que reformar? Sim ou não? Meu Deus do céu, não é fácil. Nós morando dentro da casa e aquele rapaz começou a pintar, misericórdia, gente. E aí era uma mistura de materiais. Era poeira porque quebrava as paredes, não é não, ô Fábio? É poeira porque quebrava as paredes, e depois era poeira da tinta porque voava, era para tudo. Olha, a coisa é terrível. Reformar não é fácil. Então, para entender aqui, o texto que nós acabamos de ler, diz que para todos que olhassem para a cidade de Jerusalém, o texto diz, só para você ter uma ideia, depois se você ler o capítulo inteiro na sua casa, por 70 anos ela ficou desolada, abandonada, destruída, monturos, entulhos, tanto que o texto diz que Neemias, ele não conseguiu cavalgar, tamanho era um entulho, tamanho era a destruição da cidade, ele teve que descer do cavalo e puxar o animal. Então a conclusão era irreversível, estava tudo destruído, o quadro era de miséria, o texto diz isso, o quadro era de assolação, de desolação, e a pergunta que todos que ali estavam, que todos olhavam, como reconstruir aquilo que está no chão, como restaurar aquilo que está destruído, se os muros estão caídos, as portas estavam queimadas, a cidade em total ruína. Como? Esta era a pergunta que mais se fazia. Como restaurar, ou reedificar, ou reconstruir o que estava destruído, o que estava fendido, o que estava arrebentado, o que estava destroçado, o que estava queimado. Humanamente era impossível. E talvez hoje
Você entrou aqui neste lugar, e a pergunta que está aí dentro de você, eu não sei, mas talvez a pergunta seja essa, baseado no tema que nós temos declarado para este mês: como então, pastor, reconstruir a minha casa? Como restaurar a minha casa? E lembrando que, quando nós falamos de casa, nós estamos falando de família. Diga comigo, família. Como restaurar a família? Se está tudo derrubado, está tudo desgastado faz muito tempo. Ao olhar para a realidade da sua família, talvez a resposta que você tem é essa: está difícil, está desolação, está tudo caído, está tudo quebrado, está tudo arrebentado. Mas hoje, ao entrarmos por estas portas, eu creio, o Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, certamente Ele nos trouxe aqui para mover os nossos corações, e sem dúvida nenhuma, você será um restaurador, uma restauradora da sua família, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo e diga: eu creio. Se eu estou aqui nesta noite, é porque o Senhor tem um propósito lindo e maravilhoso para a minha vida e para a minha família. O Senhor me chamou, o Senhor me elegeu nele para ser um instrumento de transformação, de restauração, de edificação para a minha casa e para a minha família. Eu creio, diga: eu creio na promessa do Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então creia que o Espírito de Deus está dentro de você, agindo em você e através de você, para que você seja um instrumento de Deus para edificação, para restauração, para transformação, se este é o caso, da sua família, em nome de Jesus. Diga: eu creio. O Espírito Santo é aquele que renova as nossas forças. Porque o texto mais para frente você vai observar que todos estavam desanimados. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui para renovar as tuas e as minhas forças, mesmo quando a nossa alma está aflita, está abatida, está angustiada, está desanimada. Porque há momentos da vida que a gente se abate, é verdade ou não é? Sim ou não? E principalmente, o que mais nos abate é aquilo que fere o seio da família. Sim ou não? Se um filho não está bem, toda a família sofre. É igual essa mão aqui, ó. Se você machucar esse dedinho aqui, só ele vai sentir? Só ele vai sentir? O corpo inteiro vai sentir. Se alguém da família não está bem, toda a família vai sofrer. Sim ou não? Então há momentos na nossa vida que nos abatemos porque alguém não está bem. Alguém está caído, alguém está derrubado, alguém está ferido. Então eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele vai gerar forças dentro de cada um de nós, para que possamos reedificar aquilo que talvez o inimigo destruiu, ou aquilo que o inimigo talvez esteja tentando destruir. Diga comigo: toda arma forjada contra a minha casa, contra a minha constituição, não prevalecerá. Levante sua mão e diga: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga: em nome de Jesus, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz está sobre a minha casa, sobre a minha família. Os anjos do Senhor estão acampados agora ao redor da minha casa, na vida dos meus familiares. Os que estão perto, os que estão longe, estão debaixo desta promessa que o Senhor tem declarado para a minha vida, em nome de Jesus. Então, quando Neemias ele convoca o povo para a reconstrução, o texto diz que todos estavam sem forças para reconstruir. O povo estava sem ânimo, eles estavam entregues à derrota, estavam abalados, não acreditavam que aquela sentença, que aquela situação já se faziam 70 anos. Pastor, já faz tanto tempo e nada muda. Aquela sentença já fazia muitos anos. Porém, o que vai fazer a diferença
não é o quadro e a situação do momento. O que vai fazer a diferença, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, não é o momento, a situação ou as circunstâncias do momento. Diga que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a tua postura, é o teu posicionamento, é a tua atitude. Amém? Enquanto todos estavam se queixando, enquanto todos estavam entregues à incredulidade, ao desânimo, enquanto todos não acreditavam que era possível a reedificação, Neemias tinha os seus olhos diferentes. Neemias, ele conseguia enxergar naquele monturo, em toda aquela montanha de lixo, entulho, ele conseguia enxergar uma cidade transformada, restaurada, edificada e abençoada. Amém? Por quê? Porque Neemias conseguia enxergar diferente? Porque na realidade, Neemias tinha olhos espirituais e ele conseguiu enxergar aquilo que é impossível. Diga comigo, aquilo que parecia ser impossível para mim, será possível para Deus. Diga, não há nada impossível para Deus. Amém? Então eu creio que é exatamente isso que o Senhor quer e pode fazer pela tua família. Você precisa enxergar com os olhos espirituais. Você precisa enxergar além do que é circunstancial. Você precisa enxergar além do momento, além da dificuldade, além do problema, além da luta, além daquilo que está destruindo, além daquilo que está derrubando, além daquilo que está pondo para o chão. Você precisa enxergar com os olhos espirituais. Diga comigo, Salmo 121. Levante a mão, diga assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Amém? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor. Quando nós enxergamos com os olhos espirituais, nós não enxergamos mais aquilo que é momentâneo, aquilo que é circunstancial, aquilo que é temporário, é passageiro. Olhe para o seu irmão, segure na mão dele e diga para ele: a tua luta, a tua dificuldade, essa situação, ela é leve, ela é momentânea, ela é passageira, vai passar, e haverá um peso de glória excelente sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, porque o poder do Espírito de Deus está agindo em você e através de você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga comigo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus pode fazer. Aquilo que os meus olhos não viram, diga, aquilo que os meus ouvidos não ouviram e ainda não chegou ao meu coração, é o que o Senhor tem reservado para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Esta é a atitude que você e eu precisamos ter, porque é isso que o Espírito de Deus vai gerar, é isso que Ele quer gerar, é isso que Ele está gerando dentro de mim, dentro de você, todos os dias, pela instrumentalidade e pela revelação da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus abre uma porta. Deus é um Deus de portas abertas. E muitas vezes aquilo que os teus olhos naturais não estão vendo, pastor, eu não consigo ver isso que o senhor está declarando, eu não consigo ver esta restauração, eu não consigo ver essa reedificação, eu não consigo ver esta libertação. Diga comigo, ainda que os meus olhos não estejam vendo, todavia eu preciso ter ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. E quando eu ouço a voz dele, ele me conduzirá em bom êxito. Diga, então ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andem por ele, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Diga comigo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Diga, Jesus é a porta. Aquele que atravessar por ele encontrará pastagens, aquele que atravessar por ele encontrará transformação, libertação e edificação da sua casa, em nome de Jesus. Então a primeira verdade que eu encontro nesse texto é que Neemias, diga comigo, Neemias tinha olhos espirituais abertos e ele enxergava o impossível. Então a primeira verdade, o que aconteceu? É que Neemias tinha olhos espirituais abertos. Ele enxergava o impossível.
possível. Enquanto todo mundo estava vendo só desolação, enquanto todo mundo estava vendo destruição, enquanto todo mundo estava só enxergando os entulhos, os lixos, os monturos, Neemias, ele conseguiu enxergar o impossível. Diga comigo, a reconstrução é possível e vai acontecer. Levante comigo a sua mão mais uma vez e diga de novo, a reconstrução é possível e vai acontecer. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na minha família é fiel e justo para completá-la em nome de Jesus. Ei, então diga isso para o seu irmão, isso é profético, isso é poderoso. Diga, o poder da vida e da morte está na boca. Diga para o seu irmão, a reconstrução será possível, vai acontecer. Diga, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel e justo para completá-la na sua casa, em nome de Jesus. Diga amém. Observe, igreja, que por 3 dias, diga comigo, 3 dias, Neemias, ele percorreu os escombros. Por 3 dias viu um povo descaracterizado. Por 3 dias ele viu um povo roubado, sem esperança. Por 3 dias ele viu um povo desmotivado, desacreditado. Por 3 dias ele viu famílias inteiras assoladas, famílias inteiras derrubadas, famílias inteiras descaracterizadas, famílias inteiras no chão. Porque haverá momentos, nós sabemos disso, que determinadas situações que acontecem, qual é a tendência de nós ficarmos? De cabeça erguida ou cabisbaixos? Cabisbaixos. E é exatamente isso que o inimigo quer. Que diante dos problemas você continue cabisbaixo. Que você se dobre, que você acabe se acomodando ao problema. Que você acabe aceitando a sentença. Que você acabe aceitando o jugo. Ei, escute. A palavra é clara, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele está fazendo uma obra linda e maravilhosa, e esta obra vai ser completa, sabe por quê? Porque ele vai usar a sua vida para a restauração. Ele vai usar a sua vida para a edificação. Ele vai usar a sua vida para a transformação. Ele vai usar a sua vida para trazer novidade de vida na sua casa. O poder da vida, o poder da ressurreição, o poder transformador e libertador do Espírito de Deus, que um dia te alcançou, que um dia te libertou, que um dia me libertou, que um dia nos transformou, vai ser um instrumento de Deus através da sua vida para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Neemias, por 3 dias ele viu um povo descaracterizado, um povo roubado, para qualquer lado que ele olhasse, o cenário era de destruição. Como eu disse, ele precisou descer do seu cavalo, porque não conseguia andar sobre os escombros, era muito entulho, imagine. E diante deste quadro terrível, o texto diz, diga comigo, Neemias assentou-se, chorou e jejuou. Guarde isso, igreja. Haverá momentos na sua casa, na sua vida e na sua família, que a multidão de palavras não vai resolver o problema. Presta atenção no que você está ouvindo. Haverá momentos na sua casa e na sua vida, que a multidão de palavras, atitudes precipitadas, atitudes impensadas, não vai resolver o problema. Porque estas coisas não vão falar mais alto, mas haverá momentos que as lágrimas vão falar muito mais alto do que tudo isso. Haverá momentos que o jejum vai falar muito mais alto do que a multidão de palavras. A sabedoria do sábio muitas vezes se destaca no silêncio. Porque muitas vezes é mais importante o silêncio dos sábios do que o grito dos tolos. A sabedoria, o texto diz que Neemias chorou e jejuou. O melhor lugar para que você realmente alcance a tua casa, a tua família, reestruture, reedifique, reconstrua, é aos pés do Senhor.
Há uma canção que diz: aquele que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Neemias, ele sabia que humanamente era impossível, humanamente era um milagre impossível. Diga comigo assim: há um Deus de causas impossíveis, e Ele está trabalhando. Diga: Ele está trabalhando para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem. Diga Salmos 9 e 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes aqueles que te buscam. Você tem buscado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor, você tem orado, você tem jejuado pela tua casa, você tem intercedido. Saiba que o teu momento de choro, o teu momento de lágrimas, certamente será respostas que o Senhor trará sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Ele sabia, Neemias sabia que aquela causa era algo impossível, somente Deus poderia mudar aquilo que não tinha saída. Coloca para mim Lucas 1,37. Diga comigo, Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga para o seu irmão: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? A tua família, diga: a minha família, ela tem promessas e não sentenças. Diga de novo: a minha família. Levante sua mão, diga: a minha família, ela tem promessas e não sentenças. Diga comigo: toda arma forjada contra a minha casa, contra a minha família, não prevalecerá. Em nome do Senhor Jesus, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno tem poder sobre a minha casa e sobre a minha família, porque o sangue do Senhor Jesus está sobre nós. Amém? Então, olhando para aquele momento, as casas, olhando para aquelas casas, quando Neemias pergunta para o seu irmão: como estão as famílias? E olha a resposta que Neemias recebeu, versículo 3. Neemias capítulo 1, versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Olha só, coloca lá Neemias 1, 3. Eles responderam a Neemias: olha, Neemias, o que sobrou, quem ficaram no cativeiro, o que sobrou, que ficaram no cativeiro lá na província, estão em grande, diga comigo, aflição. Diga opróbrio. Também está, diga, também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas fogos. Ou seja, as famílias de Neemias estão vivendo um tempo doloroso, as famílias estão vivendo um tempo terrível. E ao olharmos para os nossos dias, pergunta, igreja, para você que está aqui, ao olharmos para a realidade dos nossos dias, será que nós não estamos vivendo uma época assim? Sim ou não? Onde lares estão completamente destruídos. Diga comigo: uma casa dividida, ela não resistirá, ela vai ruir, vai vir ao chão. E o que é uma casa dividida, igreja? Uma casa sem a presença de Deus, que nós declaramos domingo passado, Salmo 127, 1. Se o Senhor, diga, se o Senhor não o quê? Edificar o quê? Se o Senhor não edificar a casa, então uma casa dividida, ela não resistirá. Por quê? Porque ela não tem estabilidade, ela não tem sustentação, ela não tem coluna, ela não tem alicerce, ela não tem fundamento. Então, olharmos para a realidade dos nossos dias, voltando aqui onde eu estava dizendo, há um número assustador de divórcios. As pessoas simplesmente, por motivos fúteis, simplesmente divorciam-se, se separam. Um tempo onde as pessoas não acreditam mais que é possível restauração, porque tem uma mentalidade distorcida, de acordo com o que o mundo pensa.
Por isso lá em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, eu rogo-vos, eu peço, eu imploro para vocês, que não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas. Ei, igreja, olhe para mim aqui, por favor. Ei, escute, quando você fez juras do seu matrimônio, quando você se apresentou diante lá do pastor, do padre, não sei de quem você se apresentou, você fez promessas. E qual foi a promessa que você fez? Até quando? Até que a primeira briga a gente separa, até que a primeira discussão a gente separa, até que o primeiro problema financeiro a gente separa. Está aí um dos piores momentos de uma família, uma das grandes causas do divórcio dos nossos dias. Você sabia que é isso aqui? Uma das grandes causas. Eu não posso fugir do foco aqui, porque nas próximos cultos a gente fala sobre isso. Os valores de uma família. Porque infelizmente há muitas famílias que estão num alicerce tão ruim, que o alicerce chama dinheiro. Estão ruindo. E o pior, terminando de forma terrível, trágica, terrível. Tem um apresentador de programa muito famoso aqui no Brasil, não vou dar ibope aqui, mas morreu. Até hoje a família está se matando por causa da herança do rapaz, se matando em vida. Voltando aqui, porque há uma mentalidade distorcida de acordo com o mundo pensa. O mundo aí fora, as pessoas dizem que o casamento, a família é um investimento muito alto. Há muitos que pensam assim: não vale a pena, para que casar, constituir família? Não conseguem acreditar em bons casamentos, porque imaginam que o casamento é algo muito doloroso. E na realidade, o casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Porque se não existisse o casamento, não haveria seres humanos. Se não existisse casamento, não haveria sociedade. Se não existisse casamento, não haveria igreja. Se não existisse casamento, não haveria famílias. O que o Senhor disse lá em Gênesis? Vou brincar um pouco aqui, descontrair um pouco vocês. Quando Deus viu Adão, que ele não estava fazendo nada lá no jardim, tranquilo, sossegado, né? Estava muito bom para ele, feliz da vida. O Senhor olhou para Adão e falou assim: vou arrumar um problema para esse rapaz. Ele está muito folgado, está muito tranquilo. A Bíblia diz que Deus trouxe uma mulher para Adão. Acabou a paz do homem. Estou brincando. Estou descontraindo, gente. Vamos voltar para a seriedade aqui. O casamento é tão sério, querido, que o Senhor... O Espírito Santo está falando ali. Casamento é algo tão importante, igreja, que Deus estabeleceu desde a criação. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Daria a ele uma ajudadora, auxiliadora, uma companheira fiel, idônea, que possa correspondê-lo. Glória a Deus pelas mulheres, aleluia. Tem que fazer um merchan aqui agora. Então, muitos não acreditam em bons casamentos, queridos. Ei, você está olhando para o seu pastor, 35 anos, muito bem casados, para a glória de Deus. Eu estou casado com a mulher mais linda do mundo, a mais perfumada, a mais cheirosa, a mais linda de todas, é a minha esposa. Vamos dar um forte aplauso para ela. 35 anos. Aleluia, que essa mulher me suporta, me carrega. Hoje eu dei um abraço nela: parabéns, mamãe. Ela falou assim: eu não sou sua mãe, mas às vezes age como minha mãe. Às vezes age como é minha mãe. Onde você vai? Por que você está fazendo isso? Para que isso? Mas é uma bênção na minha vida, viu? Fala sério. 30. Quem tem mais de 35? Ali tem 50. Olha, já está chegando no 50, hein? Vou fazer uma festa daquelas de arromba, hein? 50. Quem tem mais de 30 aqui? Ó, mais de 30 anos de casado? Quem tem mais de 30 anos de casado? Olha lá atrás, ó.
Olha lá, que bênção, ó. Quem tem só 2 anos de casado? 2? Olha, levantou a mãozinha ali, tem mais. Glória a Deus. E por quê, queridos? Porque muitos não acreditam mais no casamento, num bom casamento. Mas tem uma coisa: na presença de Deus, todo casamento vai ser uma bênção. Escute o que eu estou dizendo. Na presença de Deus, o casamento certamente será uma bênção. Porque quem não acredita na instituição da família é porque não conhece a palavra de Deus. Vou repetir: quem não acredita na instituição da família, quem não acredita num bom casamento, é porque não conhece a palavra de Deus e não tem a presença de Deus na sua vida. Se o casamento, por isso que Eclesiastes vai dizer que um cordão de 3 dobras, um cordão de 3 dobras não se quebrará com facilidade. Diga comigo: cordão de 3 dobras. Esposo, esposa, Jesus. Jesus na família, Jesus no casamento. Então guarde isso. Por que que muitos não experimentam um casamento saudável? Hoje nós vivemos um tempo, igreja, onde os casamentos estão mais curtos do que o véu das noivas. É verdade, gente. Tem muita gente dizendo assim: vamos tentar. Tentar? Isso não existe. Casamento é estabelecido por Deus. Então é por isso que os casamentos estão, eu anotei aqui, estão instantâneos, acabam muito rápido. Diga comigo: porque não vivem e não querem aplicar os valores da palavra de Deus. Por que são rápidos? Por que acabam rápidos? Porque não vivem e não aplicam os valores da palavra de Deus. Quando Neemias ele olha para a cidade, ela estava assim, com muitas famílias arrebentadas, com muitas famílias assoladas, uma verdadeira ruína, um total descaso, estavam abandonados, estavam destruídos, nada estava de pé. E a pergunta que estava dentro de Neemias era esta: como eu posso reconstruir esta cidade e os seus valores? Como começar de novo? Como dar a volta por cima desta situação tão difícil? Talvez essa seja a sua pergunta. Como pastor? Como começar a reconstruir um casamento tão desgastado pelos anos? Como começar a reconstrução de um relacionamento com um filho tão rebelde, desobediente? Como começar a reconstrução de um relacionamento com o pai e com a mãe, porque a mãe é bruta, o pai é bruto? Como começar a reconstrução de uma confiança perdida em um cônjuge por causa da mentira? Está aí outra coisa que destrói muitos casamentos: a mentira. Escute, toda vez que a mentira entrar no matrimônio, é legalidade para Satanás agir. Toda vez que a verdade entrar no matrimônio, é legalidade para Deus agir. Então você decide quem vai estar na sua casa, você decide quem vai estar dominando a sua família. Você e eu precisamos decidir quem vai estar comandando a nossa casa. Escute, Jesus deixou isso claro: uma casa dividida, ela não resistirá. E uma das coisas que Satanás tem obtido êxito em muitos matrimônios é a mentira. E esse instrumento aqui, isso aqui tem sido um dos principais motivos dos nossos aconselhamentos para casais. Isso não existe, gente. Como é que um casal pode dizer para o outro: isso aqui é meu, você não pode pôr a mão? Isso aqui fica lá em casa, em qualquer lugar, qualquer cômodo da casa. Se a minha esposa chegar lá e destravar meu celular, ela vai ver o que tem lá. Agora, marido dormindo com o celular guardado dentro das calças. Oh, é verdade, gente. É para rir não, é para chorar. Isso não tem cabimento. Porque se está escondendo isso aqui, é porque tem mentira. Sim ou não? É mentira. Outra coisa. Isso aqui, as finanças de uma casa não está no bolso só de um. As finanças de um casamento é dos dois. É dos dois. Ei, escute, teve um momento da nossa vida que essa mulher aí, essa mulher de Deus, ela sustentou a casa sozinha por 4 anos. Foi um tempo doloroso para nós, principalmente para mim como sacerdote, sabe?
Mas nunca tivemos contenda. Eu nunca precisei esconder um centavo da minha esposa. Se ela pegar minha carteira, está vazia, ela sabe que está vazia, né? Não, então... então, não tem porquê. Eu sei que eu estou esticando aqui, mas eu preciso ser rápido. Então não tem essas coisas, não tem cabimento. Num casal onde está a presença de Deus, não tem que esconder nada. Pelo contrário, verdade absoluta é onde Deus habita. Mentira absoluta, o diabo está trabalhando. E você pode ter certeza. Diga comigo, toda verdade nunca será uma mentira. E toda mentira nunca será uma verdade. Você pode ter certeza de uma coisa: eu posso esconder de você, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu posso esconder da minha esposa, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. É muito pior. Quer um conselho? Se acerta logo, porque um dia você vai se acertar diante de Deus e vai ser muito pior. Deuteronômio diz, horrível coisa. Em Juízes diz, nós temos um justo juiz, e ai daqueles que caírem na mão dele. Então acerta-se, sabe, verdade precisa fazer parte. Como começar a reconstrução de um relacionamento, né? De uma confiança, onde eu parei, de uma confiança perdida. Como começar a reconstrução de uma esperança perdida por causa de uma perda dolorosa. Nós temos um casal aqui, eu não consigo imaginar, perderam o filhinho deles, 9 anos, 5 anos, gente. Hoje, eu estava lendo as notícias, eu vi um acidente trágico lá em São Paulo, no Rodoanel. Uma família inteira, o pai, a esposa e 2 meninas lindas, morreram num acidente terrível no Rodoanel, gravíssimo. E aí, na hora, eu me lembrei desse casal. Eu falei, meu Deus, como é que pode suportar a dor? A dor, somente a graça de Deus, somente a misericórdia de Deus, para restaurar, sabe, a esperança por uma perda dolorosa. Somente o Espírito de Deus, somente a graça de Deus para restaurar a esperança por uma perda tão dolorosa. Meu irmão, eu não consigo pensar num troço desse. Não é fácil. Como então restaurar os muros que foram derrubados, as portas que estavam queimadas? Levante sua mão comigo e diga assim: eu creio. Senhor Jesus, Ele está aqui, e a minha esperança não será frustrada, porque o tempo da espera não vai matar e não vai roubar a minha esperança. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a tua espera não será frustrada, a tua esperança será renovada, porque o tempo da promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: eu estou plenamente certo. Diga comigo: eu estou plenamente certo que aquele, coloca lá para mim, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diga comigo: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até o grande dia de Cristo Jesus. Amém? Então, como igreja começar de novo, como reconstruir, como crer que o vento de Deus vai soprar toda a cinza que sobrou? Como crer que haverá restauração de todas as coisas? Então aqui alguns princípios para nós colocarmos em prática, para de fato vivermos a restauração da nossa família. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Ficou fácil, né? Eu dei a dica agora, né? Dei a deixa. Então, em primeiro lugar, diga comigo: encarar a realidade como ela é. Diga assim: sem encarar a realidade não há como reconstruir. Amém? Então a primeira coisa é encarar a realidade como ela é, igreja. Sem encarar a realidade não há como reconstruir. Só pode ser curado quem reconhece que precisa ser curado. Só pode ser transformado quem acredita em transformação. Só será mudado quem reconhece que precisa de mudança. Todos nós precisamos. Amém? Só quando encaramos a realidade é que a edificação, a reconstrução acontece. É quando nós podemos perceber o quanto nós precisamos trabalhar. Diga comigo: esforça-te, tenha bom ânimo,
e eu serei contigo. Então é necessário encarar a realidade, é necessário envolver-se, encarar, trabalhar para que haja a restauração. Sim ou não? É isso. Lute pela sua família, lute pela sua casa. Nós vamos continuar falando sobre Neemias daqui os próximos domingos, e você vai ver que Neemias ele aconselha: olha, lute pelas suas famílias, lute pelas suas casas, não esmoreça, não desanime. Quantas pessoas, queridos, vivem fugindo e fingindo da realidade dos problemas? Vou repetir: quantas pessoas vivem fugindo e fingindo da realidade dos problemas? Casamentos que estão vivendo apenas de aparências, porque não querem aplicar princípios da palavra de Deus. Esposas que não encaram a infidelidade do marido. Pais que não encaram a rebeldia e as amizades e certo comportamento dos filhos. Pais que não encaram a conduta dos filhos. Onde você está? Com quem você está? Onde você vai? Que hora você volta? Eu já disse aqui, neste lugar, uma certa ocasião, uma criança de 7 anos de idade, 7 anos, queridos, o pai foi repreender a criança, foi chamar a atenção dela, no meio de todo mundo, no rosto do pai, com toda a força. Eu fiquei indignado com aquilo. Indignado. Meu filho tem 23 anos. Nós temos os nossos momentos de conversas a sós. E todas as vezes que eu sento já tive com todos eles, com os 3. Porque muitas vezes é necessário você ter esse tempo com seu filho, sua filha. Porque às vezes as palavras vão doer mais do que uma chinelada. Mas não retém a vara. A vara é necessária. A vara é necessária. E meu filho nunca me confrontou, nunca me afrontou, nunca olhou para mim e falou: o senhor está no passado, o senhor é ultrapassado. Quantas vezes ele chegava em casa: olha, vai ter um aniversário do meu amigo, que horário que é? Ah, vai ser sexta-feira, é dia de culto. Você vai depois do culto, ou você vai antes, mas você não vai faltar no culto por causa de aniversário. Sempre não foi assim ou não foi? Foi ou não foi? Não foi assim sempre, Marcos? Olha lá, está lá. Sempre foi assim. Não negocie valores. Não negocie valores. Pais que não encaram a rebeldia dos filhos, certos comportamentos, certas amizades. Encare a realidade e o Senhor te honrará, o Senhor fortalecerá para que o milagre da restauração aconteça na sua casa e na sua família. Neemias, ele encarou a realidade. Coloca para mim Neemias capítulo 2, versículo 13. Olha o que ele diz: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei, diga comigo, encarei, diga contemplei o problema. Olha o que ele fez: eu contemplei os muros de Jerusalém, estavam assolados, porque haviam sido queimados a fogo. Então ele encarou o problema, ele olhou o problema, ele enxergou o problema, ele viu o problema. Ele não ficou procrastinando, ou seja, empurrando com a barriga. Ele foi lá para encarar o problema. Escute. Haverá situações na sua casa e na sua família que você precisa decidir rápido, porque tem coisas que você deixar para frente, não tem mais o que fazer. Segundo lugar, não basta, diga comigo, não basta só contemplar, tem que desejar reconstruir. Diga para o seu irmão: não basta só contemplar, só olhar, tem que desejar
reconstruir. E eu creio, em nome de Jesus, igreja, que este é o desejo, né? É o desejo do coração do Senhor para a sua vida e para a minha vida, porque a palavra do Senhor, ela me garante, diga comigo, tudo é possível aquele que crê. Neemias, quando ele chega e olha aquele quadro assolador, sabe, ele viu aqueles escombros, ele já pôde enxergar a reconstrução, ele enxergou pela fé aquilo que Deus poderia fazer. Ele tinha em seu coração um desejo, ele tinha uma convicção dentro dele, porque Deus poderia mudar aquela sentença. Por isso hoje, ao ministrar para cada um de nós, não somente para você, mas para mim também, o meu desejo é que o Senhor te dê entendimento. Diga comigo, espírito de sabedoria e revelação. Que o Senhor realmente mova-se na tua vida, que de fato o Senhor abra os teus olhos e que você perceba que Deus tem grandes coisas para cada um de nós, porque Deus tem uma visão muito maior do que a que nós temos para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Por isso ele vai dizer, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Você pode levantar sua mão comigo mais uma vez? Diga assim, pela fé eu vou enxergar o que Deus está fazendo e irá fazer através da minha vida e na minha família. Diga comigo, a ninguém enxergue pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. Diga, eu não vou enxergar mais um filho rebelde, um filho desandado. Diga, eu não vou enxergar mais um filho nas drogas, eu não vou enxergar mais um filho consumido pelos vícios. Eu vejo pela fé um profeta sendo levantado como instrumento de Deus, um adorador, um levita na casa de Deus. Eu vejo um filho e uma filha restaurados, servindo na casa do Senhor. Diga, pela fé, eu não vejo mais um marido bruto, estúpido, arrogante, insensível, violento, alcoólatra. Eu vejo pela fé um homem temente a Deus, um homem que se rende ao Senhor, um homem que testemunha aquilo que Jesus fez e faz na sua vida. Pela fé eu não vejo mais muros caídos e derrubados e queimados a fogo. Pela fé eu posso contemplar o Senhor transformando, restaurando a minha casa, porque pela fé eu vejo a boa mão do Senhor restaurando, reedificando todas as coisas em minha família, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso? Pela fé. Quem está entendendo? E eu preciso terminar. Neemias, ele viu a reconstrução, ele enxergou a reconstrução. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Muitas vezes o inimigo vai dizer que não é possível, mas Neemias 2,17 vai dizer assim: mas eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha ou este opróbrio. Ou seja, quando Neemias, ele decidiu romper com aquela situação de miséria, ele decidiu encarar o problema debaixo de jejum e oração. Diga comigo, haverá muitas situações na minha família que eu só vou vencer pelo jejum e pela oração. Amém? Por isso que muitas vezes, quase sempre, nós estamos convocando você para jejuar. Por quê? Porque o jejum tem poder. Há muitas situações na sua casa que você não vai vencer se não for através do jejum e da oração. Neemias, ele se dispôs a reconstruir, mesmo sabendo que não seria fácil. Diga para o seu irmão, se disponha, continue lutando pela sua família, mesmo que não pareça ser fácil, porque há um preço. Diga comigo, há um preço
que envolve algumas renúncias. Amém? E quais são algumas renúncias que eu e você precisamos fazer para que haja restauração da família, para que haja restauração dos relacionamentos? Por isso que Malaquias 4,16 vai dizer: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E o que muitas vezes é necessário fazer, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é necessário que haja dentro de nós um coração perdoador. Diga comigo, um coração perdoador. Porque se você não consegue perdoar o teu próximo, como é que você vai dizer que Deus te perdoou? Como é que você diz que ama a Deus e não consegue amar o teu próximo? Então haja um coração perdoador, que haja dentro de você uma compreensão, entender, tirar os ressentimentos do momento, tirar as mágoas. Nós já aconselhamos tantos casais, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu me lembro que nós já tivemos a oportunidade de aconselhar muitos casais, e muitas vezes, e as mulheres são muito espertas nisso, aquilo que ficou para trás está no mar de esquecimento, a Bíblia diz. E infelizmente, muitos casais, porque não permitem que a restauração seja completa, que o Senhor restaure completamente, a próxima discussão é motivo de desenterrar um negócio que ficou 30, 15, 10, 5, 6, 7, 8 anos para trás, desenterrando uma situação que deveria ter ficado no passado. E essa é uma atitude de um coração perdoador. O que é um coração perdoador? Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Deu 8 pontos nesse dedo aqui, ó, da aliança. 8 pontos. Eu estava regulando uma máquina, um operário pisou, prendeu meu dedo na prensa, deu 8 pontos. Eu lembro, um coração perdoador é isso. Eu lembro o que aconteceu. Eu sei o momento que aconteceu, o dia que aconteceu, até a hora eu sei que aconteceu. Doeu muito. Doeu ou não deu? Dói ou não dói? Não deu em você porque você não sentiu, mas doeu em mim. Mas dói ou não dói? Lógico que dói. Doeu muito. Machucou, feriu, ficou muitos dias assim, com aqueles pontos, e o dedo imobilizado. Eu estou contando tudo para vocês, exatamente como aconteceu. Só que hoje, ó, não dói mais. Isso é perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ficou no passado, eu lembro o que aconteceu. Só que eu não estou jogando na cara do bolso. Você viu o que você fez no meu dedo há 15 anos atrás? Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é restauração. No casamento é isso que tem que acontecer. Não dói mais. Ficou para trás. Isso não pode ser motivo de ferimento. Então é necessário perdoar. É necessário abrir mão dos ressentimentos. É necessário tirar as mágoas. E essas atitudes, sabe o que vai acontecer? Alguém vai ser envergonhado. Quem vai ser envergonhado? Quem? Satanás. Diga, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Porque se tem alguém que está lutando todos os dias para destruir a família, você sabe quem é? Satanás. É por isso que muitas famílias nos nossos dias estão destruídas. Por quê? Porque não creem nos valores da palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. Então Satanás deita e rola. Satanás faz o que quer. Então, versículo 18: então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. Ficaram animados para realizar esta obra. Diga comigo, a boa mão do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu preciso terminar. Diga comigo, a boa mão do Senhor me faz florescer no deserto e transforma a minha dor em testemunho. Quando fraco eu estou, mesmo quando eu não sei para onde ir, o teu poder e a tua boa mão está sobre mim. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, e eu quero terminar. Diga comigo, não existe reconstrução sem oposição. Não basta só decidir. Diga comigo, não basta só decidir e começar a fazer. Diga, vai ter oposição. Porque quando você decide fazer e quando você começa a fazer, vai ter oposição. Diga comigo, Efésios 6:12. Diga de novo, Efésios 6:12. A nossa luta, diga comigo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados,
potestades e dominadores do mal. Ei, escute, igreja, você precisa entender. A tua luta não é contra o teu cônjuge. A tua luta não é contra a tua mãe, a tua luta não é contra o teu tio, não é contra o teu irmão. A tua luta, ela é espiritual. Você precisa entender que a luta pela restauração da tua família, ela está no nível espiritual, e existem cadeias espirituais que precisam ser quebradas, igreja. E isso é possível, muitas vezes, com uma vida de oração, com uma vida de jejum, com uma vida de trabalho, de sacrifício. Porque olha o que acontece: quando os inimigos sabem que eles estão reconstruindo os muros, olha o que diz no versículo 19: mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, quando eles souberam, quando o inimigo soube, então guarde isso. Todos os dias, você e eu temos um inimigo em potencial, que você precisa resisti-lo. O próprio Jesus disse: você deve resistir ao inimigo, ele fugirá de vocês. Você precisa entender que inimigo da tua e da minha vida, o alvo maior dele, sabe o que é? A desestabilidade, a destruição, a ruína da tua casa. E tudo começa no casamento. Um casamento saudável, a família é saudável. Um casamento dividido, um casamento dilacerado, a parte que mais vai perecer serão os filhos. Eu não me esqueço de uma experiência que nós vivemos. Eu quero terminar aqui. Um casal frequentou a igreja aqui um tempo, viviam num pé de guerra, 2 crianças pequenininhas, e nos convidaram para ir à casa deles para conversar, e nós fomos, e começamos um diálogo ali, e aconselhamos, falamos tantas coisas para aquele casal, e um deles olhou para mim, o marido olhou para mim, falou assim: não, mas nós já decidimos, nós vamos separar mesmo. Ela vai ficar com a casa, eu vou ficar com o carro, ela vai ficar com isso, ele vai ficar com aquilo. E eu olhando aquilo, eu falei: é assim que vocês acham que vai ser? Desse jeito? Ela fica com a casa, fica com você, fica com o carro, é isso, aquilo, é isso, é desse jeito que vocês estão vendo? Vocês são muito prepotentes, vocês são muito insensíveis, vocês só estão pensando no umbigo de vocês. Vocês estão esquecendo, olha ali sentado ali olhando para vocês dois, ó. Aquelas 2 crianças vão ser os que mais vão sofrer. Vocês estão inculcando na cabeça deles que casamento é uma instituição falida. Quando vocês brigam na presença deles, sabe o que eles vão pensar? Casamento não vale a pena. Muitos casais que estão aqui hoje são restaurados, sabe por quê? Porque decidiram buscar a presença de Deus. Mas muitos que nós ajudamos, que estão aqui, sabe como é que nós descobrimos os problemas? No espaço Kairos. Principalmente num culto como este, que as professoras ensinam eles a orar pelos pais, pelas mães, e as crianças falam: tia, ora para o meu pai, ele bateu na minha mãe. Até isso nós já ouvimos. Ele brigou com a minha mãe xingou meu pai. Meu pai fala palavrão. Porque quando a professora diz não pode falar palavrão, a criança, na sua inocência, ela vai lá e fala. E eu olhei para aquele casal e disse: vocês, o que vocês querem deixar para essas crianças? É isso que vocês estão mostrando para ela, o que é um casamento? Guarde isso. Existe um inimigo em potencial trabalhando para destruir, desestabilizar todas as famílias. Amém? Por 3 dias Neemias ficou contemplando a assolação. Os inimigos zombaram, mas Neemias disse: o Deus dos céus, Ele nos honrará. E eu quero terminar declarando para você 3 salmos, e nós vamos participar da mesa
do Senhor. Amém? 3 salmos que diz assim. Deixei aqui no final. Salmo 126:1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será de levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados o Senhor dá, enquanto descansam. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche da sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos à sua porta. Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém.